Durante séculos, ilustres prelados fizeram parte da maçonaria, tanto da Igreja Católica Romana quanto dos ramos protestantes. A gente pode encontrar exemplos disso na América, na Inglaterra, na França e até mesmo aqui no Brasil. Atualmente, é mais difícil de encontrar esses exemplos, porque a maior parte das religiões não admite a maçonaria. Mas hoje a gente vai mudar um pouco esse paradigma. Trouxemos um irmão maçom que é bispo da Igreja Católica Anglicana. Quer conhecer esse irmão? Então enche a sua caneca de café que depois da vinheta eu vou te apresentar esse irmão. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, e hoje aquele papo muito interessante sobre religião, espiritualidade e maçonaria. Com vocês o irmão Marcos Vinícius, Dom Marcos Vinícius, bispo da Igreja Católica Anglicana e mestre maçom. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço muito a vocês por me convidarem a participar, aqui do podcast. Então, eu quero dar aí um tríplice fraternal salve, Seguindo aí a sua lógica, Ao invés de falar 3 vezes, fazer uma saudação quase maçônica, Então, é uma alegria muito grande estar aqui e também saúdo, claro, todos que estão aí nos assistindo também, os irmãos lá da minha loja modernista 4494, os irmãos da loja São João Batista também e, claro, da UHF aí, ó, um abração mais do que especial. Obrigado, irmão. Antes disso, galera, a gente vai dar aqueles recadinhos da paróquia. Então é o seguinte, lembrando dos nossos patrocinadores, Focal Ótica, sempre com você, fazendo óculos, armações e lentes especiais para você que já não está mais conseguindo ler o ritual lá na loja, a luz não está muito boa, o braço está curto, irmão. Procura lá, a Focal Ótica faz um óculos para você que você vai melhorar bastante aí no seu desempenho, inclusive na maçonaria. Também lembrar da nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Olha que bonita essa camiseta que eu estou usando aqui. Se você gostou, entra lá no site deles, www.livredobem.com.br, escolhe suas camisetas e eles estão com uma promoção agora, no mês de julho, tem uma promoção que é o seguinte, se você comprar 2 camisetas, o frete é grátis. E você ainda pode usar o nosso cupom de desconto Inverno 12, um cupom especial aqui do Café e Maçonaria que vai te dar 12% de desconto nas suas compras. Então olha que legal, você vai ter 12% de desconto e se comprar 2 camisetas vai ganhar o frete grátis. É muita molezinha, é muita molezinha. E tem várias cores, várias estampas, a camiseta é de muita qualidade, eles têm também moletons agora pro friozinho. Então entra lá, www.livredobem.com.br e segue eles também lá no Instagram, @livredobem. Mais alguma coisa aí, voz da consciência? Mais algum recado? É isso mesmo, é só isso. Então, agora a gente já pode falar com esse irmão aí. Tem que chamar de Dom. Quando cumprimenta aí, o irmão tem que beijar a mão dele? Como é que é? Essa dúvida também. Irmão, bem-vindo mais uma vez. A gente vai começar esse papo assim, ó, para você explicar pra gente primeiro como é que você foi para a religião. E depois você vai explicar pra gente como foi pra maçonaria. Perfeito, mas olha, vou fazer primeiro aí uma consideração. Você falou, será que tem que beijar a mão do irmão? Não, não se beija a mão, se beija anel, tá? Mas hoje eu não estou com anel. Mas olha, claro que não precisa, isso era um costume aí muito antigo, O pessoal tinha mesmo esse hábito de beijar a mão do padre, do presbítero, Bom, então foi só aí uma introdução, para dar um ânimo extra. Então vamos lá. O irmão perguntou como eu... Chegou na religião. Ah, na religião primeiro, então não na maçonaria. Muito bem. Olha, se for falar de religião, desde quando eu me lembro por gente, eu sempre fui religioso. Pra você ter uma ideia, eu lembro de uma coisa que eu nem sei, eu acho que eu não sabia nem ficar em pé ainda. Porque eu lembro que uma vez eu estava em casa, e estava o presépio montado, e eu estava em pé, olhando, para as imagens ali. Então, assim, essa é a minha primeira visão de mundo que eu tenho. E conversando com a minha mãe, ela falava que desde pequeno eu não sabia falar direito, mas eu balbuciava falando assim, tipo, mamãe, reze comigo, ou reze por mim, reze, Então, minha mãe, ela fala muito isso, que eu pedia para rezar e tudo mais, Então, minha mãe é sempre aquela católica muito fervorosa,
Então, sempre, desde quando eu me lembro por gente, eu sempre fui religioso. E também, assim, né? Claro, a gente também tem algumas influências de outras religiões. Porque eu, quando era criança, eu tinha muita crise de bronquite. Então, era muito comum as pessoas recomendarem benzimento. Então, eu ia em Simpatia. tudo, simpatia, benzimento, e na Sexta-feira Santa, né? Tinha um monte de coisas ali que a gente fazia. Então, eu sempre tive também muito contato com o espiritismo em geral, com banda, com várias outras, assim, religiões, né? Espíritas ou espiritualistas. Então, também eu sempre fui muito aberto, muito eclético. Quando eu era adolescente, fui convidado também para conhecer a igreja evangélica, fui conhecer a igreja Assembleia de Deus, inclusive conheci a igreja Assembleia de Deus nipo-brasileira, lá no bairro da Liberdade. Foi também uma experiência incrível. Depois, ainda no catolicismo, conheci o grupo de renovação carismática, e aí é que eu fui parar no seminário. Detalhe é que eu tinha uma namorada, eu estava com ela há 4 anos. Quando ela imaginou que eu fosse pedir em casamento, eu falei que estava pensando em ir para o seminário. Ou seja, né, caiu o chão Balde de dela, água gelada. né? Nossa, totalmente, totalmente, né? E aí acabei realmente indo para o seminário católico romano. Eu fui e morei na cidade de Assis, morei também em Marília, né? Então, onde eu estudei ali filosofia, fiz o seminário menor em Assis, e depois em Marília fiz o seminário de filosofia. E aí depois voltei para São Paulo. Acabou também não dando muito certo lá o seminário, achei que eu tinha que ficar um ano fora. Então eu voltei aqui para São Paulo. Comecei a trabalhar em escola, porque aí eu me formei em filosofia. E aí o que me sobrou, na verdade, foi trabalhar em escola. Então eu digo que não fui eu que escolhi a educação, mas a educação é que me escolheu. Mas eu sentia falta da igreja. E quando eu ia a uma missa, eu me via lá no lugar do padre. Eu falei, não, o meu lugar não é aqui, no meio do povo, assim. Não, eu tenho que estar lá. E foi aí que eu procurei, né, outras igrejas. Conheci a igreja luterana, achei muito interessante também, mas eu queria algo mais católico. E foi aí que eu conheci a igreja anglicana. Fui para o Facebook, encontrei um reverendo que morava próximo da minha casa e comecei a frequentar a paróquia, né, do reverendo. Então, e aí sim eu comecei a ter esse contato com o anglicanismo, e aí depois, né, a coisa foi acontecendo. Então fui ordenado diácono, depois fui ordenado presbítero e acabei chegando a bispo, né? Então, essa foi aí rapidamente, né, um pouquinho aí da minha trajetória na religião em si. E há quanto tempo o irmão foi ordenado bispo? Bispo foi em 2017. Como eu não sou muito bom em matemática, o pessoal de casa aí fica à vontade para fazer as contas, tá? E agora, aí, estendendo a pergunta, como é que chegou na maçonaria? Da Da onde veio? maçonaria. Que maravilha. Essa é uma ótima pergunta, porque assim, olha, eu tinha um tio meu, ele é falecido, ele faleceu em 2006. E era um tio que eu, assim, amava demais, né? Continuo amando porque essas pessoas que faleceram nessa vida continuam bem vivas, mas em um mundo diferente, né? No Oriente Eterno, como dizemos, né? Ou na vida espiritual. Então, assim, esse meu tio chamava Lucas, né? E é uma pessoa que realmente, assim, eu adorava meu tio Lucas. E, inclusive, sempre que eu vinha do seminário, a primeira coisa que eu fazia era ligar lá pro meu tio, eu encontrava com ele e tudo mais, né? E esse meu tio era maçom, do rito adoniramita, inclusive. E ele era maçom e assim, eu vi desde pequeno mudanças no comportamento dele. Ele sempre foi um cara bom com a família, mas sempre tinha algumas coisinhas assim e tudo mais, né? E ele mudou muito dessa parte espiritual, dessa parte de bondade. Então eu vi uma transformação. E ele falava da maçonaria e tudo mais, né? Então ele me explicou algumas coisas na época e tudo, mas nessa época, então, eu ainda estava no seminário romano. E ele profetizou, poderia dizer, porque ele disse: olha, um dia você vai ser maçom, né? Eu falei: quem sabe, né? E ficou aquilo em off. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Depois ele faleceu, né, em 2006, eu ainda estava no seminário, e aquilo ficou em off ali na minha mente. E aí chegou uma época que eu comecei
a lembrar muito dele, lembrar muito. E aí eu comecei a ver também entrevistas, inclusive vi a entrevista do Gerson Madaleno, né? Entrevistas famosas aí dele, de outros maçons também, e comecei a ficar com aquilo na cabeça. Curiosamente, um dia fui fazer um casamento e aí fui cumprimentar o pai do noivo. E o pai do noivo estava com um brochinho, né, do símbolo principal da maçonaria, né, o esquadro compasso e a letra G no meio. E aí eu olhei assim, né, cumprimentei ele e tal. E aí eu cheguei pro noivo e falei: "Olha, seu pai é maçom?" E aí ele fez uma cara muito séria, né? Achando que ia ser reprovado. Exatamente. Depois é que ele me falou isso. Ele fez essa cara séria e só fez sinal com a cabeça assim, né? Assim com a cabeça. Eu falei, nossa, que legal, eu gostaria de saber mais sobre maçonaria. Ele falou, Dom Marcos, não tem problema. Então fica tranquilo. Depois da cerimônia aqui, eu falo para ele que o senhor quer conhecer e beleza. E de fato, né? Que foi o irmão Almeida, lá do Olhar Consciente, e o filho dele, o Jonas, né? O Jonas casou com a Ana Paula. Então, aí eu tive esse primeiro contato com o Almeida, né? E aí ele me explicou já como é que funcionava para entrar e tudo foi bem simples e objetivo. E me passou o contato do Ricardo, que é o meu venerável lá da Modernista. E por que que ele me passou o contato da Modernista? Né, eu falo para ele, ó, você me rejeitou e me passou para outro, né? E ele Porque o Almeida é de outra loja. Ele passou o seu contato para uma outra loja. para uma outra loja. Então, e ele é do rito escocês antigo e aceito. E me passou para a loja do rito moderno, né? E aí eu falei, pô, mas por quê, né? Depois que eu fui entender tudo isso. E aí ele falou, não, é porque é o seguinte, como você é bispo e tal, eu preferi que você fosse para o rito moderno, que é um rito sem dogmas, né? Laico. Um rito laico. Então achei que você se chocaria ao ver um rito escocês, por exemplo, né? Mas eu hoje sempre digo que eu sou maçom. Eu não sou do rito moderno, não sou do rito escocês, não sou do rito adoniramita, sou maçom e gosto muito de todos os ritos, né? Claro que até pela religiosidade gosto muito desses ritos que inclusive tem mais assim essas questões esotéricas e tudo mais, e gosto do rito moderno por ser bem filosófico e que faz parte da minha formação, que eu sou formado realmente em filosofia, professor de filosofia e pedagogo, trabalho como coordenador pedagógico. Então, foi assim Bom, que eu acabei entrando realmente para a maçonaria. excelente. E aí, já fazendo duas perguntas. Para quem não conhece, qual que é a principal, principal diferença da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Anglicana? E o que que a Igreja Católica Anglicana, se tem ou não algum conflito com a maçonaria? Muito bem, então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que nós temos que entender é o que é ser católico. Aí é que tá. Então, assim, o ser católico é aquilo que está no credo, que é recitado durante a missa. Então, depois que acontece a homilia, que é aquela pregação, né? Aí vem o credo, que fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e tudo mais. Então, toda aquela oração, que a gente fala de oração do credo, na verdade, aquele é o conjunto de coisas que o católico acredita, tá? Então, todo católico acredita nisso, tem esse credo, não é? Então, isso é o ser católico. Agora, ser católico romano, ou ser católico anglicano, ou ser ortodoxo, ou ser da Igreja Católica Brasileira. Então, são formas diferentes de se viver esse mesmo princípio católico, tá? Essa mesma fé, essa mesma crença. Então, veja bem, diferenças do catolicismo romano para o anglicano tem muitas. Eu vou falar aqui só as principais, né? Então, assim, uma delas, por exemplo, é que o padre romano, ele precisa ser celibatário, ou seja, ele não pode se casar. O anglicanismo, na verdade, não vê isso com muito bons olhos. Aceita também o padre que é celibatário, se ele quiser ser celibatário, aceita o padre solteiro, mas recomenda que se case, se já não for casado, porque o sentido, né, o sentido da vida, quer dizer, algo que faz muito sentido para a vida é constituir família, tá? Então, o padre precisa se casar. Bom, maravilha. Então, essa é uma das diferenças. Então, aquilo que o romano exalta
como sendo fundamental, que é o celibato, o anglicano já não vê com tantos bons olhos assim, porque exalta mais a família. Tanto que a gente diz que família é o projeto de Deus para as nossas vidas, não é? Então exalta muito a família. Outra diferença também é que a Igreja Romana ela é totalmente centralizada na figura do Papa. Então a Igreja Romana ela é uma só. A Igreja Anglicana não. Então, por exemplo, eu sou anglicano, mas se eu quero ter uma paróquia, eu vou, por exemplo, alugar um lugar e formar uma comunidade. Tá? Claro que existem igrejas anglicanas que já são mais estruturadas e que têm, inclusive, paróquias, capelas, né? No nosso caso, né, que eu faço parte da Igreja Católica Anglicana do Brasil. Então, você é ordenado nessa expectativa de você formar uma comunidade. E aí, bom, antes que você já pergunte, eu fiquei emérito logo após a pandemia, porque aí eu comecei a trabalhar muito em escola. Então, eu era professor e me dedicava bastante realmente à religião. Só que depois da pandemia, né, com a pandemia, na verdade, aí eu assumi a coordenação pedagógica, que aí já é um cargo mesmo dentro da escola, precisa de muita dedicação, e eu pedi para ficar emérito, ou seja, o emérito é quase como se fosse um bispo aposentado. Então eu não tenho mais jurisdição e faço mais casamentos e batizados. Isso sim eu faço bastante, continuo ativo, mas não quero mais o trabalho com paróquia em si, de ter uma capela e tudo mais, ter que edificar uma comunidade. Então fiquei, né, com esse trabalho, tá? Então nós temos aí as questões de jurisdição, que aí são bem diferentes também da Igreja Romana. Então, por exemplo, se você vai se casar, você mora aqui na Zona Sul, mas quer se casar na Zona Norte. Então, você tem que fazer na Igreja Romana um processo e transferir lá para a Zona Norte esse processo. No anglicanismo, isso não é necessário. Então, não tem tantos problemas assim de jurisdição. Que mais? Os sacramentos, a Igreja Romana vê de uma forma e a Igreja Anglicana vê de outra. A Igreja Católica Romana são todos sacramentos. Agora, a Igreja Anglicana tem sacramentos maiores e sacramentos menores. Então, os sacramentos maiores são batismo e eucaristia. E casamento, por exemplo, é um sacramento menor. Por quê? Porque não foi instituído por Cristo. Então, os sacramentos maiores são aqueles instituídos por Jesus, que foram a Eucaristia e também o batismo. Já os outros sacramentos não foram instituídos por Cristo, então são sacramentos da Igreja. Então, essa aí também é uma das diferenças. Outra diferença bacana é referente à comunhão dos santos. E isso é uma coisa muito interessante. Vou falar rapidamente, tá? Não precisa ser rápido, não. Pode ficar à vontade. Pode falar bastante. Uma aula aqui. Maravilha. Então vamos lá. Olha, comunhão dos santos. Então veja bem, nós aqui nesse planeta, nós aqui nesse nosso mundo, será que nós somos santos também? Muitas pessoas dizem que nós somos pecadores, mas em essência nós somos santos. O pecado é um acidente, na verdade, no ser, porque nós fomos criados por Deus. Então nós trazemos a essência de Deus, nós trazemos os vestígios do Criador. Então o ser humano é o ser que mais se aproxima do próprio Deus. Somente nós temos criatividade, né? E nós criamos primeiramente com a mente, assim como Deus. Então o avião, ele não surgiu do nada, surgiu primeiro na mente de alguém. E depois, através da construção dos materiais, né, foi feito um estudo sobre os materiais, como fazer aquele avião, então você materializou aquilo que estava no pensamento. Isso é divino, isso é maravilhoso. Então nós somos seres perfeitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos santos. Né? Nós pecamos por acidente, acontece alguma coisa, nós nos iludimos com a matéria, né? Então valorizamos mais a matéria do que o espiritual e acabamos pecando. Né? Utilizamos de pessoas para fazer coisas para nós e tudo mais. Né? Nos iludimos com o mundo material. Enfim, é isso. Então nós somos santos. E nós temos os santos de fato, que são aqueles que faleceram nessa vida, mas que já estão realmente na glória de Deus. Estão na igreja
triunfante. Então, essas pessoas atingiram já o grau de santidade porque estão no céu. Então, nós somos os santos da igreja militante. Eles são os santos da igreja triunfante. Tá? Então, nós estamos em comunhão. Por quê? Porque quando alguém aqui morre e essa pessoa está lá no céu, os laços afetivos não se perdem nunca. Então, por exemplo, minha avó, meu avô, né, são falecidos, mas estão bem vivos, só que em um mundo diferente, que é o mundo espiritual. E com certeza, minha avó e meu avô querem que um dia eu também esteja lá. E por isso, o que é que eles esperam lá? Qual é a esperança de quem está no reino do céu? Não espera mais a glória divina, porque já estão na glória divina, mas esperam que os familiares também alcancem a salvação e que também estejam lá no reino dos céus. Então, meus familiares que estão lá também oram por mim, para que eu aqui também seja iluminado, seja inspirado e consiga realmente praticar o bem e que eu futuramente, né, quando chegar o dia da minha partida, eu esteja lá também na glória divina junto com eles. Então, o romano e o anglicano acreditam nisso. Só que o romano tem um elemento a mais. O romano acredita na canonização de santo. Então, uma pessoa que foi muito boa aqui na terra, né? A pessoa foi muito boa, a pessoa fez o bem, a caridade. Então, o romano acredita que existe uma hierarquia também no céu. Então, essas pessoas que foram muito santos aqui, quando chegam lá no céu, estão numa outra hierarquia. E aí a igreja reconhece esse grau maior de santidade e então canoniza, ou seja, entra num cânon, entra numa lista de pessoas que são mais santas do que quem já está lá, né? Então, aí ficou o quê? A canonização de santo. O anglicano já não acredita nisso. O anglicano acredita que se você morreu e está no céu, então não tem uma hierarquia no céu. Todos são santos igualmente. Até porque a minha vertente é anglo-católica e acredita que exista também o purgatório. Então, se você já passou pelo purgatório, você já purgou, ou seja, você já se purificou. Então, não faz sentido haver uma hierarquia no céu. Então, chegou no céu, está todo mundo igual. Então, talvez o São Francisco de Assis tenha dado uma passadinha rápida ali pelo purgatório, dado um tchauzinho, ó, daqui a pouco a gente se vê lá, hein? Tá? Até mais. E chegou lá no céu, mas todos nós chegaremos. Outros vão demorar um pouquinho mais lá no purgatório. Vão demorar um pouquinho mais, vão ter que purgar um pouquinho mais. Mas se está no purgatório, já está salvo. Vai chegar também no reino dos céus e a hora que chegar, né, já vai estar no mesmo grau de santidade, senão não entraria no céu. Então, para o anglicano não faz sentido essa questão de canonização. Então, todos são santos igualmente. Mas você pode também fazer uma oração, né, para alguém, por exemplo, você pode fazer uma oração. Eu posso orar pela minha avó, por exemplo, né? Puxa, avó, que você possa me ajudar no momento. Não tem problema você fazer uma prece. Até porque isso está no livro de Judas Macabeus, né? Judas Macabeus fala que é importante orar por aqueles que faleceram nessa vida e tudo mais. Eu só não lembro a passagem, não tenho uma memória tão boa assim para lembrar. Mas hoje tem chat GPT, quem ficou curioso aí para saber, né, pode colocar lá, né, que vão te dar, na verdade, várias passagens onde vai, né, falar sobre a comunhão dos santos e essa importância de orar por aqueles que são falecidos. Então a gente também faz missa, que a missa a gente não chama de missa de sétimo dia, né, chama de missa da esperança. Tá? Então também faz a missa da esperança quando quiser, não precisa ser também no sétimo dia, pode ser com 30 dias, pode ser no dia seguinte, não tem problema, tá? Mas chama-se missa da esperança. Bom, respondi um pouquinho aí, né, das principais, no caso, diferenças aí do catolicismo romano e do anglicano. E outra coisa que ele tinha perguntado é se há impacto com a sua comunidade por você ter entrado para a maçonaria. Se foi visto com maus olhos, se a sua igreja permite, se ela só releva, ou como é que é? Explica pra gente. Muito bom, é verdade, tinha esquecido, ainda bem que ele relembrou, muito bem. Então vamos lá. Olha,
Foi muito interessante, inclusive, que quando eu meio que me convidei ali com o Almeida, né, e ele de fato efetivou o convite, e aí eu vi que, né, o Ricardo me procurou, me pediu a ficha e tudo mais para eu preencher. Aí eu falei, bom, deixa eu falar com o Primaz, né? Deixa eu ver O direitinho. Primaz é seu chefe. É o chefe, é como se fosse o chefe, né? O Primaz, ele é quem manda, vamos dizer assim, é quem manda na Igreja do Brasil, tá? Então é como se fosse o Papa da nossa igreja, né? Que a Igreja Anglicana não tem um Papa, então é chamado Bispo Primaz. Então eu fui falar com o Primaz. Aí eu falei para ele, ó, tem um assunto e tal, que é o seguinte, fui convidado para a maçonaria, estou realmente interessado, né? O que é que o senhor me diz? Isso foi de manhã. Aí chegou de tarde, eu vi que ele tinha visto a mensagem, mas não respondeu, né? E eu já coração batendo a mil ali, ansiedade e tal. Quando foi à noite, ele me manda fotos dele, né? No templo maçônico, né? Templário, inclusive. Né? Eu falei, nossa, olha, então Ele o senhor é paramentado, maçom. ele também. Paramentado, ele todo paramentado, com as roupas bonitas ali de cavaleiros templários. E eu falei, nossa, que bacana, então o senhor é maçom? Ele falou, ó, pode entrar tranquilamente. Não sabia que você gostava, senão eu teria me adiantado também, teria visto alguma coisa para você, né? Então, ó, segue ali a caminhada, vai me falando todos os passos, aí está dando tudo certo. Se precisar de alguma indicação minha aí também, eu falo de você lá, não tem problema, então, maravilha, né? E aí acabou dando tudo certo, e aí acabei entrando para a maçonaria. Bom, você perguntou, né, se a comunidade em si vê algum problema com isso. Bom, no caso do anglicanismo, não. O romano já veria um problema. Com certeza o romano veria um problema. Por quê? Porque o centro, né, da doutrina católica romana é a Eucaristia. Então, Jesus na Eucaristia. Jesus é aquele que nos dá o Espírito Santo. Então, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Então, né, Deus, quando criou o ser humano, então, de acordo com o relato bíblico, ali ele soprou, né, nas narinas do Adão e deu a vida. Né? Jesus, quando ele morre, ressuscita e se encontra com os discípulos e com Maria, ele sopra também, né, e entrega o Espírito Santo. Então, ali, então Jesus, ele já é completo em si. Então, se você crê em Jesus, não tem por que você buscar algo em símbolos e tudo mais. Nós, no caso anglicanos, nós acreditamos o quê? Que tudo se completa. Então, claro, para nós também, a Eucaristia é o centro, com certeza. Né? Jesus é o portador do Espírito Santo. Então, me basta realmente a graça divina, me basta realmente Jesus. Mas os símbolos, eles convergem para o Cristo. Então, quando eu vejo toda a simbologia maçônica, aquilo não tem nada que seja anticristão. Pelo contrário, se os símbolos nos levam para o bem, nos levam a essa comunhão com os irmãos, nos levam a fazer uma fraternidade, isso já é cristão. Então, veja bem, como que a gente vê essa questão também? Vamos supor uma pessoa que fez um pedido para um santo. O camarada fez um pedido para São Francisco de Assis. Como que eu vejo isso? Não, se você fala com uma pessoa mais voltada para o evangélico, vai falar, esse aí pediu errado. Tem que pedir para Jesus, está pedindo errado. Então, mas Jesus fez novas todas as coisas. Jesus, ele não foi criado, Jesus foi gerado. Ou seja, é como se Deus tivesse tirado um pedaço de si mesmo, né? E assim, claro que teve a participação, lógico, de Maria, né? Então, Jesus nasce a partir de uma mulher, mas Jesus, ele é essência divina. Então, Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são a Trindade Santa. Então, os três são um, não é? Então, realmente, se eu faço uma oração a Deus, já automaticamente estou falando com Jesus e com o Espírito Santo. Se eu rezo para o Espírito Santo, automaticamente estou falando com Jesus e com Deus. E se eu pedir para o santo? Se eu pedir para São Francisco de Assis? Ué, se Deus é a única fonte de bem, então
Deus não vai olhar assim e vai falar, nossa, coitado, como você é burro, né? Você está pedindo para o Não, santo. não vou fazer, porque você pediu Não pro vou santo. fazer o que você pediu para o santo, né? Então, Deus vai olhar o quê? Vai olhar se você realmente precisa, se você tem um mérito. Porque às vezes a gente pede uma coisa, você fala assim, não, eu preciso. Por exemplo, a pessoa está doente. Mas talvez se ela se curar, aquela cura vai levá-la ao pecado. Então, pode ser que não seja necessário para ela a cura. Ou talvez Deus não a cure, mas porque ela não precisa. E aí isso também vai lhe ser revelado no momento oportuno, provavelmente. Então, será que a pessoa realmente precisa? Então, se ela realmente precisa, se ela tem méritos para isso, vai receber a graça, né? Então, se a pessoa pediu para o santo X, para o santo Y, né, se fez um pedido lá na maçonaria, né, então a pessoa pode realmente receber a graça. Então, Jesus, né, Deus, a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, é a única fonte de bem. Então, você tem aí vários caminhos e os símbolos maçônicos convergem para esse bem. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vejo que na maçonaria eu aprendi muitas coisas que a religião não me mostrou, porque a maçonaria ela é muito reflexiva. Muitas vezes na igreja, o que acontece? A igreja ela é querigmática, ou seja, ela tem aquela coisa do anúncio, né? Então você chega lá estrupiado na igreja, você chega com algum problema, você chega com uma doença, você chega precisando de algo, né? E você vai para pedir. A gente vai muito para falar na igreja. E na maçonaria a gente vai para ouvir. Então, quando você ouve, você acaba ouvindo a sua própria voz interior. Você acaba ouvindo realmente o que Deus quer falar com você. Então, você ouve as experiências dos outros. Coisa que na religião, muitas vezes você entra e sai e ninguém sabe quem você é. Lá ninguém é anônimo na maçonaria. Então, a maçonaria me mostrou muitas coisas que a religião não me mostrou, mesmo eu sendo bispo. Então, eu posso dizer com certeza que a maçonaria ela não só te complementa, como ela te ajuda muito mais, muitas vezes, do que uma igreja, do que uma religião. Posso te dar esse testemunho aí. Você já falou a respeito disso, mas só para a gente deixar um pouco mais claro, porque a gente também tem audiência que não é maçom, então ele não sabe. Para essas pessoas que não são maçons, na sua ótica de religioso, você acredita que tem alguma coisa na maçonaria que vá contra a espiritualidade da igreja, por exemplo? De forma alguma, nada. Tudo que se tem ali, até porque muitas coisas também que tem no templo são elementos que tinham no templo de Salomão. Então, na verdade, nada ali converge para o mal. Nada converge para você se perder. Pelo contrário, todos os símbolos convergem para um único caminho, que é o próprio Deus, que é a espiritualidade, que é o bem. Então, é isso que é importante. Então, nada ali vai te tirar do foco. Dom Marcos, e também para quem não é maçom, que está fora da maçonaria e costuma achar que a maçonaria adora um deus determinado ou outro deus, ou mesmo que adora o demônio, esse tipo de coisa. Isso, eu queria que você, depois a gente dá na sua visão de religioso, explicasse para essas pessoas quem é o grande arquiteto do universo. Se é outro Deus, se é o mesmo. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, perfeito, viu? Então, o grande arquiteto do universo. Bom, se nós tomamos como referência que Deus criou todas as coisas, né? E eu disse também que Deus cria com a mente, né? Deus, ele na verdade, ele não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, né? Não usa o mastro e o cinzel, não usa ferramenta, não usa matéria-prima. Deus cria unicamente com a mente. Então, nesse sentido, né, já é óbvio que Deus é o grande arquiteto do universo. Então, a maçonaria, na verdade, ela só evidencia aquilo que já é real. Então, é que nós, na religião, dizemos o que? Deus é o criador, que Deus cria do nada, né? A partir unicamente do seu pensamento, Deus cria a matéria, Deus cria a vida. Mas Deus, ele realmente é o grande arquiteto do universo, ou, como diz no rito brasileiro, né, o supremo arquiteto do universo. Então, a maçonaria não acredita em um Deus paralelo.
Inclusive, já me fizeram mesmo essa pergunta, né? Ah, vocês adoram o grande arquiteto do universo. Eu falei, não, nós temos, né, cada irmão maçom tem a sua religião. Então, tem irmão maçom que é espírita, que é umbandista, que é católico, que é espírita, que é evangélico, e não tem problema. Só que lá na loja, então, nós tomamos como referência o quê? Que Deus ele é o Criador, que Deus ele é nosso Pai, independente da religião. Então, essa forma de chamar Deus de grande arquiteto do universo é justamente uma forma de universalizar visões particulares de cada religião. Então, ali, nós nos dirigimos a Deus como o grande arquiteto do universo, né? Para que seja mesmo algo que abarque aí as crenças de todos os irmãos ali presentes. Então, olha, você que está aí, né, nos assistindo, nós não adoramos um Deus paralelo, tá? E muito menos adoramos bode, né? Não tem nenhum ritual Sacrifício. com sangue, Bafomé. Bafomé. Ninguém mata a galinha. Aliás, a maçonaria é totalmente, né, a favor o quê? Da vida, é totalmente a favor da causa animal, né? Então, nunca se faria esse tipo de coisa na loja maçônica. Então, ó, se você foi convidado, pode ficar tranquilo, você não vai tomar sangue de bode lá e de nenhum outro animal, viu? Fica tranquilo. Excelente. E aproveitando também, irmão, tem alguma virtude maçônica que poderia ser mais valorizada nas comunidades religiosas? Olha, com certeza, viu? Eu diria, assim, eu gosto muito do filósofo Sócrates, tá? Então, Sócrates, ele disse, né? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Que mais que Sócrates disse? Sei que nada sei. Então, nós precisamos ter essa humildade de quando estamos diante de um conhecimento, esse conhecimento, ele não é o fim. Então, muita gente fala assim, ah, não, eu tenho cabeça feita. Não, cuidado com isso. Você tem a cabeça feita, cuidado, porque aí você já está com a mente fechada. Quem tem cabeça feita está com a mente fechada. Então, a grande virtude é justamente se abrir à visão do outro. Então, isso é muito importante. Todos nós precisamos ser meio socráticos, não é? De olhar para o outro com a visão do outro para poder entendê-lo e assim você poder, inclusive, até ou dar um conselho se for necessário ou simplesmente entender o outro, porque muitas vezes nós queremos mudar o outro, né? Então, tem inclusive uma oração maçônica muito bonita que diz, né, que eu possa aceitar o outro como ele é, né? Então, isso é muito importante. Nós queremos mudar o outro, porque nós, na verdade, projetamos a nós mesmos no outro, né? Então, nós queremos mudar o outro para que ele se adeque a nós. Então, mas uma grande virtude é justamente compreender o outro. E, se for necessário mostrar a verdade, desde que seja realmente uma verdade universal, que não seja a minha verdade particular, então, sim, isso é importante. Por exemplo, o irmão está indo por um caminho errado. Então, mostrar para ele, olha, irmão, será que, né, o caminho mais correto não seria esse? Então, aí sim, nós estamos no caminho certo. Então, a grande virtude é procurar entender mais o outro, procurar ouvir do que falar, né? Então, nesse sentido, essa é a grande virtude. Hoje tem muito barulho, as pessoas falam muito, as pessoas olham muito a vida do outro, né? E dão pitaco. Tá aí o sucesso do Big Brother Brasil, por exemplo, né? Mas ter empatia, isso falta muito. Então, essa questão de olhar para o outro, né? E ter empatia, né? Ser solidário. Então, isso é de extrema importância, uma virtude que assim a maçonaria evidencia em você, né? De você ouvir mais, de você, tanto que lá na loja, enquanto um fala, todos ouvem. Ninguém interrompe o irmão. Isso é maravilhoso. E aí você para realmente para ouvir. Então, isso no nosso dia a dia também. Às vezes você vê até entrevistas onde o camarada, principalmente programa de esporte, né? Dá até bronca. O camarada tá falando, os outros já interrompem, já começa todo mundo a falar ao mesmo tempo. As pessoas não se ouvem mais. Então nós temos que ouvir mais, entender a realidade do outro. Aí sim, acredito que realmente a sociedade toda seria mais feliz, né?
E a respeito da filosofia que é tratada na maçonaria. A maçonaria, né, ela ensina moral através de símbolos e tudo, mas tudo isso é embasado, alicerçado em filosofias. E as filosofias diversas, de diversos filósofos. Você, como um filósofo, né, formado em filosofia, como é que você vê o uso da filosofia lá nos rituais maçônicos? Olha, na minha loja modernista é muito usado realmente o pensamento filosófico. Tanto que até os trabalhos lá são sugeridos mesmo, trabalhos sobre a moral em Kant, por exemplo. E olha que é difícil de falar de Kant, não é? E lá tem, por exemplo, trabalhos assim. Trabalhos sobre o próprio filósofo Sócrates, sobre René Descartes. Então, a loja modernista em si valoriza muito o pensamento filosófico. Eu mesmo apresentei vários trabalhos lá sobre filosofia. Claro que nós buscamos sempre adequar, né, alguma parte ali daquele pensamento com também os símbolos referentes mais especificamente a eles, né, a esse pensamento filosófico. Então, filosofia e maçonaria, eu diria que estão intrinsecamente ligados, tá? Porque toda boa filosofia, quer dizer, a boa maçonaria, no caso, vai precisar realmente de um bom pensamento filosófico para alicerçar os seus valores. Então, não adianta a gente falar assim, ah, tal coisa é errado. Não, mas por que que é errado? E por que que aquilo é o certo? E a filosofia realmente busca os fundamentos de tudo isso. Então, a filosofia é um princípio essencial para se fazer maçonaria. Então, maçonaria sem filosofia, pode esquecer, realmente é muito importante. E você acha que a maçonaria está perdendo um pouquinho isso, essa busca filosófica? Eu acho que, de certa forma, né, não estou assim há tanto tempo assim, né, estou há 2 anos lá, mas eu vejo que se perde um pouquinho. E a modernista vem para resgatar também esses tipos de valores, né? O pessoal fica muito preso, às vezes, à simbologia em si, ou ficam muito presos a essa questão, né, da maçonaria em si como um clube. Eu já vi Social, irmão falando maçonaria isso. social. Social, exatamente. Né? Ah, já tem gente que fala, eu gosto porque ali a gente faz amizade, né? Come uma pizza ali no final do ritual e ainda aprende alguma coisa, né? Então, então, né, você vê que realmente tem gente que mesmo entrando ali não entendeu ainda exatamente o que é maçonaria. Fora que você vê também brigas, né? Você vê briga, você vê rivalidade. E você, olha só que interessante. Você é filósofo, religioso, maçom e educador, né? Educador e maçom. Você acha que essa falta, esse déficit de filosofia na maçonaria também não está relacionado a um déficit educacional? Ah, com certeza. Uma coisa liga na outra. Que assim, é o que a gente vê na escola. Na escola, as pessoas hoje não querem pensar. Então, como pode? Você está na escola e não querer pensar? Hoje você vai para fazer um trabalho, você copia do outro, então um faz que também já copiou da internet e todo mundo copia. Hoje você tem uma sociedade que reproduz algo. Você não tem mais uma sociedade que produz um conhecimento. Então você não produz mais nem conhecimento, nem moral, nada, né? Você vê também um jovem que já pensa em quê? É funk, né? Então, e você vê até as postagens de alunos lá e tudo mais, né? Postando coisas assim que não são mais embasadas em valores nenhum. Então, e na maçonaria, infelizmente, também tem gente que entra pela curiosidade. O camarada foi convidado e tal, e vai aí, né? Acha que vai dominar o mundo, vai participar daqueles que dominam o mundo. Que domina o mundo, exatamente. Então, o camarada entra lá e aí vai ver que não é nada disso, porque o próprio rito em si, ele é um rito que converge para o quê? Que converge para uma elevação moral e espiritual. Então, claro, elevação moral e espiritual caminham juntos, porque nós somos seres espirituais, né? Então, assim, tem gente que acha que nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Na verdade, é o contrário, né? Nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência na matéria. Então, isso já é uma consciência que o camarada precisa ter já quando entra para a maçonaria.
Então, que ali você está lá para quê? Justamente para cultivar essa parte espiritual. Então, claro que o ágape faz parte, lógico que faz parte, é gostoso estar ali convivendo entre os irmãos, tudo, mas aquilo é uma forma o quê? De confraternizar, né, dentro de algo que transformou o nosso ser enquanto estávamos na loja. E até abordando ainda esse assunto de filosofia, a filosofia que fala, pelo que eu entendi, que, assim, se perdeu é justamente esse ênfase no estudo, no acrescentar na filosofia com a maçonaria e a dificuldade para os irmãos, além de aprenderem, de buscarem o conhecimento, colocar na prática. Nossa, aí ficou mais complicado ainda, né? Então, assim, o filósofo italiano Gramsci, né, Antonio Gramsci, ele dizia o quê, né? Que todos nós somos filósofos. Ele fala, né? Todo homem é filósofo. Claro que inclui-se também as mulheres, evidentemente. Então, assim, se todos nós somos filósofos, é por quê? Porque todos nós temos a capacidade de pensar, temos a capacidade de raciocinar. Mas isso também precisa vir com a moral, porque justamente eu preciso ter a empatia. Então, tudo isso se complementa. Então, se a pessoa tem preguiça de pensar, é lógico que também não vai ter empatia. Então, hoje nós precisamos o quê? Unir tudo isso. Então, a filosofia que vai nos dar esse parâmetro intelectual e a espiritualidade que vai nos dar esse parâmetro moral também. Então, essas duas coisas são inseparáveis. Então, é muito importante quando a gente vá para a loja, a gente já vá pensando o quê? Como que eu posso contribuir, né, para a sessão de hoje? Então, olhar realmente ali a pauta, o pessoal manda lá no grupo do WhatsApp, né? Mandam até os trabalhos e tudo antes para ver. Então, é importante ler os trabalhos antes para depois, quando o venerável abre ali a palavra para que a gente comente e tudo, realmente estabelecer um comentário, pesquisar alguma coisa também. Olha, você falou isso desse filósofo, você falou isso desse tema, mas olha, também tem uma coisa aqui que complementa isso. De um, tem a frase de um pensador, tem uma frase de um filme, não é? Que também trata desse assunto. Então, estar preparado, ir para somar, ir para gerar realmente transformação para si mesmo e também para a loja. Então, mesmo na maçonaria que deveria ser isso, às vezes tem gente que fala, não, tem que fazer o rito rapidinho para acabar logo. Então, aí já era, se E, perdeu a essência. e tem que usar a palavra para fazer um comentário pertinente, né? Não só para falar, o irmão vai muito bem, foi muito Exatamente. auspicioso, Profícuo. profícuo. Não é só para isso, né? Ainda gastam vocabulário, É. né, para falar isso. Então não adianta, realmente, né, não é preencher linguiça. Então o irmão apresentou um trabalho, é necessário fazer um bom comentário ali, acrescentando algo, né? Não tecendo elogio. Às vezes até o irmão estava pescando lá durante o coisa, falando, foi show o seu trabalho, né? Meu, foi muito boas as palavras do irmão, mas agora a gente quer falar um pouquinho do irmão casamenteiro. O Dom Marcos Vinícius é o bispo que mais celebra casamentos em São Paulo, é verdade isso? Olha, é verdade. Segundo lá o site casamentos.com, eu realmente sou um dos clérigos aí que mais faz casamento em São Paulo. Claro, está contando só a parte dos padres em si, não está contando os celebrantes sociais, né? Mas dos padres, realmente eu sou um dos que mais fazem casamento em São Paulo e eu já somo aí 803 casamentos, né? Com o casamento que eu fiz na semana passada, então, e eu sei disso como? Porque é feito o registro na igreja, né? Então tem lá desde o número 1 até aí o casamento de número 803. E olha que interessante que quando eu entrei para a igreja anglicana, eu não entrei com a intenção de fazer casamento. Aliás, como eu fui seminarista romano, e assim, o casamento na igreja romana é aquela coisa básica, assim, é o rito pelo rito. Então tem muita gente que vai para o casamento ali na igreja, porque a família faz muita questão e tudo. Então você vê lá o noivo bocejando, a noiva que não está agradando o pessoal ali também pescando, saindo para fumar, né? Então, assim, essa era a minha visão de casamento. Então eu falava, casamento eu não vou me interessar, né? Eu quero fazer missa, quero fazer os atendimentos, quero, né, visitar, fazer visitas e tudo mais. E aí o que acontece? Eu vi um reverendo diferente.
um reverendo que fazia um casamento muito diferente. Então ele falava um pouquinho da história do casal e tudo. Eu falei, é isso. Esse cara realmente entendeu o que é espiritualidade, porque a espiritualidade não é algo exterior. O rito, então, ele não pode ser exterior. O rito ele tem que ser do exterior para o interior e do interior para o exterior. Tem que ter esse movimento. Então tem que ter troca. Então ele conheceu a história do casal, ele conheceu os problemas do casal. Então as orações que ele fazia era dentro da dificuldade que o casal relatou para ele. Eu falei, meu, isso é incrível. Eu tenho que fazer isso. Então aí foi que eu me apaixonei por casamento. Então eu procurei me especializar em casamento. Eu assisto ainda até hoje vídeos de celebrante social, de celebrante Wicca, de celebrante de tudo quanto é celebrante, para poder entender bastante essa lógica e procuro entender realmente o casal. Tanto que antes de fazer o casamento, muitas vezes eu faço uma visita ao casal. Hoje mesmo eu vou sair daqui, né? Nós estamos gravando e vou fazer uma visita a um casal que é mais ou menos aqui perto. Então, nessa visita, eu faço a bênção do lar e aí eu já aproveito para eles me contarem a história, eu vou anotando tudo para depois eu realmente montar um casamento personalizado. Então, não é aquele rito que você chega lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e aí ninguém sabe as respostas, né? Então, não, é algo que realmente as pessoas participam assim com um sorriso, participam orando realmente. Então, eu sempre convido as pessoas, né? Olha, independente da sua religião, independente da sua crença, vamos nos unir em oração e vamos desejar ao casal tudo de bom que a vida possa oferecer. Inclusive, às vezes, quem é ateu também faz um pensamento positivo para essas pessoas. Então, e quando você está contando a história, o pessoal dá risada, o pessoal se emociona. Então, a gente realmente trabalha com um mix de sentimentos. Pessoas dão risada, se emocionam, choram. Então, é muita coisa ali ao mesmo tempo. Então, você acaba fazendo parte realmente da história de vida, as pessoas conhecem realmente a história, e quando é o religioso contando, parece que fica mais engraçado, porque o pessoal não espera, né, ver você ali todo paramentado e tudo, né? E quando eu chego no lugar, eu chego meio sério mesmo, né? E vou colocando aqueles paramentos, o pessoal já pensa, nossa, essa cerimônia vai demorar 2 horas, né? Vai ser aquela Padre coisa chato aí. chata, com certeza. E ao invés disso, assim, as minhas falas dão em torno de 25 a 30 minutos no máximo, né? Colocamos também muitas vezes breves homenagens, então muita gente nem fala sobre a família, muito celebrante não fala sobre a família, e ali a gente fala sobre a família, né? Eu peço para eles virarem para trás, olhar para os convidados, falo para eles, pode mandar um tchauzinho, então o pessoal manda tchauzinho, manda beijinho, né? Então as pessoas realmente participam do casamento, e isso é a verdadeira espiritualidade, é fazer com que tudo chegue a eles. Então, a oração, a palavra, a história, o riso, a alegria, né? Então, tudo isso é espiritualidade e tudo isso faz parte. Então, realmente, é dessa forma que a gente procura fazer aí o casamento. E eu posso dizer que eu já vi algumas fotos nas redes sociais do irmão, dos casais, e os casais realmente parecem estar felizes mesmo, né? É muito interessante, eles estão felizes mesmo, é muito legal. E pode assistir os vídeos também, que aí nos vídeos você vê mais ainda, porque aí o cinegrafista pega realmente, a hora que eu falo alguma coisa engraçada e as pessoas realmente dando risada, pega ali, eu falo, vamos orar, as pessoas realmente fecham os olhos, levantam a mão em direção ao casal e oram mesmo. Quem é evangélico reza de uma forma mais efusiva também, e aí eu fico bem satisfeito, porque eu falo, bom, eu cheguei no evangélico, com certeza eu também cheguei em outras pessoas, né? Então é muito gostoso, é muito gratificante realmente fazer o casamento, e eu procuro não ser apenas um celebrante, eu procuro realmente fazer a diferença na vida daquele casal e das pessoas que estão ali. As pessoas têm que sentir prazer na cerimônia, as pessoas têm que se sentir felizes, animadas, a cerimônia tem que fazer parte da vida deles. Tanto que tem gente que chega e fala, olha, o senhor falou uma coisa ali que é para mim, nossa, adorei tal coisa. Exatamente. Então é muito comum, depois que acaba o casamento, eu faço uma técnica também. Eu sento ali em algum lugar para tomar um refrigerante, em algum lugar que seja passagem.
para que o pessoal realmente passe, aí eu fico meio olhando assim, aí às vezes a pessoa dá um tchauzinho, eu dou um tchauzinho, a pessoa vem me cumprimentar, eu já pergunto, o que você achou da cerimônia, o que você mais gostou? E realmente a gente acaba tendo aí um feedback, né, de quem vai passando por ali, tá? Muito bom. Qual o papel da bênção religiosa, do casamento em si, hoje no mundo contemporâneo, com tantas diferenças culturais? A gente veio numa fase pós-pandemia que infelizmente teve aí muitos divórcios. Como que se vê esse papel da bênção religiosa, principalmente do casamento? Olha, é bom ser entrevistado por pessoas intelectuais, porque dá esse tipo de pergunta realmente muito importante, né? Então é o seguinte, primeira coisa, o que é a bênção? A bênção, em primeiro lugar, ela é uma retomada de consciência. Então, não é uma mágica. Às vezes a pessoa chega para a gente realmente falando, né? Dom Marcos, me deu uma bênção, né? Eu falo assim, você está precisando de alguma coisa em especial? Uma bênção de saúde. Então, mas a pessoa espera uma mágica, que eu vou impor as mãos e o camarada vai ficar curado. Vou dar a bênção do casamento e será felicidade eterna, né? Felizes para sempre, igual os filmes da Disney, né? Então, só que essa mística, então, não é uma magia, é uma mística. Então, a bênção é uma retomada de consciência e a bênção é um elemento místico, não é um elemento mágico. A mística, ela precisa ser vivida no dia a dia. Então, a bênção, naquele momento do casamento, né, o casamento ele também é um rito de passagem. Então, você está passando da vida de solteiro para uma vida de casado. Então, você tem que ir para o casamento com esse pensamento. Puxa, e agora? O que é que muda? Né? Então, você está escolhendo aquela pessoa e na hora das fórmulas, você está falando, né, que você está aceitando aquela pessoa em qualquer circunstância da vida que envolve a riqueza e a pobreza. Eu não falo isso, tá? Eu falo mesmo em todas as circunstâncias da vida, mas que envolve isso, a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença. Então, você tem que ir com esta consciência. Então, a bênção é a retomada disso. Então, o que você está indo fazer lá? Você está dizendo que você vai amar aquela pessoa, que irá respeitá-la em todos os momentos da vida, né? De hoje para sempre. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Então, a bênção ela é importante por isso, para que você mostre para você mesmo e para todos que você está assumindo aquele compromisso. Né? Então, quando a pessoa faz esse juramento, ele está jurando para ele mesmo, não está jurando para o outro. Ele está assumindo esse compromisso, né? De amar aquela pessoa, de respeitar em todas as circunstâncias da vida. E a bênção, então, ela vai te proporcionar essa mística que o casal tem que viver isso no dia a dia. Então, aconteceu algum problema, a pessoa já pensa, né? Não, vou abandonar, vou ficar com outra pessoa. Não. Então, é ali que você vê realmente se a bênção funcionou, no dia a dia. Então, veio o problema, então agora sim, então eu vou ajudar a minha esposa, eu vou ajudar o meu esposo, né, a se encontrar, a buscar aquilo que está precisando. Então, é essa mística. Então, o casamento não tem mágica. Tem gente que pergunta, mas e casamento que o senhor fez? Teve divórcio também, que o senhor ficou sabendo? Certamente sim, mas isso não foi o problema, não foi a bênção. A bênção não deu errado, a bênção deu certo. O que não deu certo foi o que? A consciência ou alguma coisa que aconteceu que não deu certo e aí o casamento acabou, né? Então, às vezes, realmente aconteceram coisas aí no decorrer do caminho e não foi mais possível ficar junto. Então, né, acabou vindo aí o divórcio, tá? Mas a bênção realmente era importante quando as duas pessoas realmente vão, né, dispostas a realmente viver aquilo que estão prometendo lá, né? E como a sua igreja vê o divórcio? Né? É uma coisa bem discutida dentro das religiões. Como que é para a igreja católica anglicana? Isso, para o anglicanismo isso é bem discutido de fato, porque assim, nós não batemos palma para quem se divorcia, né? A gente não acha bonito, não acha lindo. Mas o que acontece? Realmente, às vezes acontecem circunstâncias, principalmente no mundo de hoje que a gente vive, a gente vê muita superficialidade. Então as pessoas conhecem só o externo, então se casam pela beleza, né? Por causa da sexualidade,
se casam por algum motivo que não era um amor verdadeiro. Então, quando não é um amor verdadeiro, a igreja anglicana, ela aceita fazer o casamento de pessoas que se divorciaram e que encontraram outras pessoas. Isso tem um fundamento bíblico. Quando você pega o Evangelho de Mateus, você tem ali uma passagem, né, onde Jesus fala, né? Jesus ele é posto à prova, vamos dizer assim. Então tem alguém que fala para ele, olha, Moisés falou que podia dar uma carta de divórcio para a mulher. A mulher não podia se divorciar do homem, o homem é que podia se divorciar da mulher, né? Só começa por aí. Então, Moisés fala que pode dar uma carta de divórcio para a sua mulher. E você, Jesus, o que você diz disso? E aí Jesus fala, olha, Moisés fala isso por causa da dureza de coração de vocês. Eu, porém, digo que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. 2 versículos mais para frente, Jesus fala, né? Somente em caso de matrimônio falso seria possível um divórcio. Claro que algumas Bíblias não trazem o termo matrimônio falso, trazem o termo fornicação, trazem o termo infidelidade, aí depende muito da tradução, né? Então a gente prefere a tradução que traz, né, um matrimônio falso. Então, matrimônio falso é isso: alguém que realmente não conheceu o outro, que não se abriu ao outro, que não teve realmente essa empatia, foi para um casamento querendo o quê? Ser feliz. Foi buscar a própria felicidade. Você vai num casamento para buscar a felicidade do outro e ser feliz fazendo o outro feliz. Claro que você vai se completar também, porque o outro também vai te fazer fazer com feliz. você. Exatamente. Então, essa é a mística e a lógica do casamento cristão, né? Então, vale a pena lembrar que no matrimônio cristão você tem que ter ágape, eros e filia, ou seja, o seu esposo, porque filia, porque o seu esposo, sua esposa tem que ser o seu melhor amigo, que é o amor filial. Tem que ser sua melhor amiga. O seu amigo é aquele que você conta tudo, que você é confidente, né? Você tem que ter ágape. O que é ágape? É a caridade. Então, a pessoa não está bem, então você tem que parar o que você está fazendo, dar uma atenção. Isso é caridade. É você se doar ao outro. E você tem que ter eros. Você tem que ter o desejo mesmo, a paixão, o fogo. Então, o amor entre o casal tem que ter ágape, eros e filia. Esses 3 juntos formam aí o amor entre o casal. Então, você tem que pensar isso antes de se casar, né? Aí sim você vai ter aí um matrimônio verdadeiro. Se você não teve esses 3 elementos, então é considerado um matrimônio falso. Na igreja anglicana, basta o quê? Então, um casal me procura e fala, olha, eu já fui casado e quero me casar de novo, porque eu já estou com outra pessoa, então eu vou procurar avaliar isso. Olha, você sabe o que deu errado no seu matrimônio? Não vou ficar fazendo muita entrevista, não, tá? Mas a pessoa precisa afirmar para mim que tem a consciência de que ela agora está indo para o casamento mais preparado e que está fazendo de tudo para, né, corrigir os erros do passado e não cometê-los novamente. Tá? Mas também não vou ficar perguntando, ó, como é que era isso, como é que era aquilo, né? Mas assim, o romano vai perguntar. Se você for pedir nulidade na igreja romana, aí você tem uma baita entrevista lá, né? Você tem que procurar um tribunal eclesiástico, é bem mais difícil. O anglicano não, você já se divorciou, já está com outra pessoa, a gente vai fazer uma entrevista onde a pessoa vai admitir o seu erro, eu posso fazer um aconselhamento e falar isso, o casamento é isso, 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 e aí sim a pessoa, né, vai dar a sua declaração de consentimento, vai dar o seu sim, então está preparado aí para um novo matrimônio, tá? Então, na igreja anglicana é muito mais fácil, você não precisa procurar um tribunal eclesiástico para você anular o seu matrimônio. No romano, sim, aí precisa disso. E os casamentos que o irmão celebra, eles têm uma validade, porque as pessoas podem não acreditar, mas isso aí não é casamento de verdade, é casamento de mentira. Explica pra gente como é que é essa a validade do casamento, casamento civil, esse tipo de coisa. Perfeito. Olha, com relação à validade, então veja bem, se você se casar no catolicismo romano, na Umbanda, no espiritismo, no budismo, o casamento ele é válido quando? Quando você teve uma reta intenção. Não depende da igreja, não depende do ministro. Você tem que estar lá por livre e espontânea vontade,
e você tem que ter esse amor verdadeiro. Então, a partir do momento que você teve esse amor verdadeiro, que seu cônjuge teve esse amor verdadeiro, na verdade o casamento aconteceu ali. Não precisa do ministro comprovar aquilo. Todos, na verdade, todos os casamentos que a gente já faz, na verdade a pessoa já casou espiritualmente, porque já houve esse encontro. Então, pô, já decidi, essa é a pessoa da minha vida, é essa pessoa que eu amo, é essa pessoa que eu quero me entregar, é essa pessoa que eu quero fazer tudo por ela. Então, quando houve, né, essa intenção de ambas as partes, ali sim houve o casamento. Você só vai o quê? Sacramentar lá no grande dia. Você vai dizer para todo mundo, né? Olha, eu realmente, né, estou tomando ela com minha esposa, olha, estou tomando ele com meu esposo. Nós vamos formar agora a nossa família e estamos aí juntos agora para celebrar esse momento. E para isso, vamos também receber a bênção de Deus. Ou seja, por isso que eu falei que é uma retomada de consciência. Porque você já está consciente daquilo. Você vai retomar e aí sim, Deus já abençoou na verdade, você vai confirmar aquela bênção. Então o casamento ele já acontece antes. O casamento só depende do quê? Daquelas duas pessoas que se amam. Não depende da bênção do ministro ordenado, tá? Então, ali é um momento importante, é um rito de passagem, é essencial, sim, mas o casamento ele ocorre ali. Então, ninguém pode chegar e falar: ah, um casamento na igreja X não é válido. Ah, não, o casamento no buffet não é válido, só é válido se for dentro do templo. Então, ninguém pode, porque o que define não é o lugar onde você está, não é quem fez o casamento, não, são as duas pessoas que estão se casando é que definem que o casamento foi válido. O que acontece também é a questão de reconhecimento. Então, por exemplo, se uma pessoa se casou na igreja Assembleia de Deus e vai procurar o católico romano, né, fala, eu me casei na Assembleia de Deus, eu preciso casar de novo? O romano vai falar que sim, porque ele não reconhece um ato feito numa outra igreja. Então, mas o casamento foi válido. O padre não pode chegar para ele e falar, ah, não, esse seu casamento não foi válido. Se ele falou isso, errou aí, um erro teológico, porque é o casamento que define é isso. São as duas pessoas, a reta intenção, esse amor verdadeiro e tudo mais. Então, o casamento é válido, mas pode não ser reconhecido, tá? Então casais que, por exemplo, que só se uniram, moram juntos, na teologia já existe já um casamento feito, essa união que já foi constituída, mas ainda seria assim essencial ter ainda a sagração, digamos assim, E isso, ter a cerimônia. a cerimônia. Exatamente, porque a cerimônia é uma forma de você afirmar para a igreja. Vamos tomar como referência isso, né? A assembleia. Ou seja, você vai informar para todos, né, que vocês realmente agora, né, vão contrair um matrimônio oficialmente, mas espiritualmente, se você realmente tem ágape, eros e filia, se a sua esposa também tem o ágape, eros e filia em relação a você, o casamento já foi, já está ali. Não sou eu que vou lá e vou finalizar. Não, agora sim vocês estão casados. Não, isso é perante a sociedade, é perante a igreja, mas perante realmente Deus e a espiritualidade, quando acontece isso, aí você já se casou. Entendi. Umas passagens bíblicas, e é justamente o milagre que foi feito em uma celebração de casamento, onde teve Jesus Cristo não só como convidado, que teve justamente a conversão da água para o vinho. Que simbologia pode ser aplicada e trazida no mundo contemporâneo hoje? Essa simbologia é muito importante porque assim, a água, ela não tem cor, a água não tem sabor, não é? E Jesus é aquele que é capaz de transformar todas as coisas. Então o vinho é aquele que dá sabor, é aquele que dá alegria, é aquele que dá cor, né? Então é aquele que dá o colorido da vida. Então, num casamento também. Então, o milagre ali das bodas em Canaã, muitas pessoas tomam como referência até a questão da intercessão de Maria, né? Muitos tomam como referência outros elementos, mas o significado real é isso. Jesus, ele é aquele que vai dar um novo colorido para a vida. É aquele que transforma algo sem sabor, algo que está praticamente ali, né, acabado, né? Com Jesus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser renovado.
Então, o vinho, ele representa essa renovação, representa essa nova unção, onde o casal agora vai deixar, né, aqueles erros do passado e agora sim vão caminhar novamente juntos, né? Então, Jesus é esse vinho, é aquele que dá o sabor, é aquele que dá vida nova para o casal, para a pessoa, né? Ali no caso a gente está aplicando para o casal, tá? Mas é isso. Então, quando tá sem sabor, né? Quando tá ali sem gosto, quando tá sem cor, então coloca Jesus no meio ali, né? Entende o que é. Volta, é a retomada, aquilo que eu falei, a retomada da consciência. Retome a consciência. Por que eu me casei? Por que que eu escolhi essa pessoa, né? Então era tudo tão bom, por que agora não tá? O que mudou? Por que mudou? Não tem como fazer voltar algumas coisas? Então, muitas vezes é isso. A pessoa precisa dessa renovação, precisa desse vinho novo. Legal. O irmão falou bastante, faz casamento. Faz exorcismo também, irmão? Olha, exorcismo, para te falar assim, eu fiz uma vez só um exorcismo, mas assim... Eu achei negativo, mano. Eu achei que não ia dar nada, gente. Eu achei que ele ia falar, não, isso aí não. Mas Conta mais. Vou te explicar. O exorcismo, na verdade, ele também é uma retomada de consciência. Porque a primeira coisa, assim, a pessoa quando chega e fala, eu preciso do exorcismo, está no campo da crença. Ela falou, eu preciso do exorcismo. Então, se ela acredita que ela precisa do exorcismo, não adianta eu chegar para ela e falar, não, você não precisa de exorcismo, não. A pessoa acredita que ela precisa de exorcismo. Então, ela vai sair de lá e vai fazer exorcismo na primeira igreja que ela passa na frente. Então, o que eu falei, ó, aí eu expliquei, então, é a retomada da consciência. Falei, tá bom, então me conta, por que é que você precisa do exorcismo? Olha, porque está acontecendo isso, isso e isso na minha vida, nada está dando certo, não sei o quê, isso dá errado, negócios, serviço, minha esposa, não sei o quê, papá. Então, beleza, então vamos lá. Então, vamos primeiro falar do seu serviço. Então, está dando errado, está acontecendo isso, mas, ó, você pode olhar para um outro lado. Será que você também não precisa se dedicar mais? Como é que você está fazendo? Você está fazendo tudo certinho? Ah, não, cheguei atrasado. Ah, então, ó, precisa mudar. Então eu falei, ó, então você precisa mudar e tal, tudo bem? Porque, ó, Deus vai te ajudar. Você também precisa ajudar Deus. Você precisa ajudar Deus a te ajudar. Então, você está chegando atrasado, então isso não depende de Deus, depende de você, colocar o despertador mais cedo. Ah, então sua esposa está brigando com você? Então, mas você está sendo atencioso? Você está... quando que você levou flores para sua esposa, um chocolatinho? Quando você fez um agrado? Quando você convidou ela para sair, né? Quando você convidou ela para ir no cinema? Então, antes, né? Há quanto tempo atrás você fazia isso? Então, dava tudo certo. Agora você não está fazendo isso? Então, não está dando certo. Então, ó, você precisa se ajudar, não sei o quê. Então, você entendeu? Você entendeu no seu serviço? Você entendeu da sua esposa? Você entendeu tal coisa? Entendi. Tá, então agora vamos fazer um exorcismo. Então, agora você fecha os seus olhos, pense em Jesus. E aí, maravilha, aí você faz mesmo, né? Então você faz uma oração ali, né? Pedindo realmente para que seja cortada toda e qualquer influência do mal e que volte a ter a consciência. Então não faça aquela oração de exorcismo clássica, não. Eu te conjuro, espírito imundo, poder satânico, orla infernal, né? Saia desse corpo. Ah, se fizer isso, o cara vai sair gritando mesmo. Porque aí você está induzindo o cara a fazer aquilo lá. Né? O diabo está fazendo beber, o diabo está fazendo fumar. Não, você está fumando e bebendo porque você vai até o bar e toma cachaça, pô. Né? Se você procurar aí uma ajuda e tudo mais, você vai conseguir, né, se libertar disso. Então, o diabo, na verdade, está na mente da pessoa. Então, mas você tem que aconselhar, aí você tem que fazer oração. Se você não faz oração, o cara não vai marcar. Porque ele foi me pedir o quê? Um exorcismo. Ele foi me pedir um aconselhamento. Então eu dou aconselhamento, mas... Com o nome que ele queria ouvir. Com o nome que ele queria ouvir, Entendi. Exatamente. Então depois você faz oração para coroar tudo isso, e depois você fica no pé do cara. Ó, e aí? Ó, fiz a oração para você, ó, o diabo já saiu. E aí? Você tá acordando mais cedo? Ah, não, é mesmo, não sei o quê. Então, aí você vai vendo que vai dando certo. Mas isso, realmente, esse tipo de coisa colocada por alguém que a gente acha que tem uma autoridade, realmente a gente absorve melhor, né? É igual quando uma mãe, né, fala, né? Eu acho que tá muito mesmo na nossa mente.
Mas, bom, papo demais. Tem mais Excelente. pergunta Eu aí? tenho uma pergunta final, mas a gente chamou de Dom Marcos Vinícius, Dom Marcos. Afinal, qual o significado do dom? Quando se usa? Explica para todos. Muito bem, então. O dom, ele é um pronome de tratamento para bispo. Então, né, quando a pessoa é diácono, então, né, diácono Marcos. Quando ele é presbítero, então, né, pode falar tanto padre Marcos, como né, pastor Marcos, ou como presbítero Marcos. E o dom é um pronome para bispo, que dom vem do latim dominus, né, que significaria senhor. Então, né, poderia ser aí o senhor Marcos, então Dom Marcos, tá? Pronome para bispo. Também tem aí um outro trocadilho de que o bispo, ele é o portador dos dons do Espírito Santo, né? Então, todo bispo, né, a sua igreja está onde está o seu bispo. Então, você vai fazer uma crisma, tem que ser o bispo. Você vai fazer uma ordenação de um diácono, de um presbítero, tem que ser um bispo, porque o bispo é naturalmente o portador dos dons do Espírito Santo. Tá? Então, Dom Marcos por causa disso. Mas tem gente que confunde, né? Você chega num lugar assim, eu sou Dom Marcos. Aí ele fala, ô, seu Tom Marcos, né? Então, às vezes o pessoal... E cartório, então? Cartório vai reconhecer a firma, então eu coloco agora até entre parênteses, o Dom, porque aí o camarada vai procurar lá no Dom, registro, ele procura o nome Dom. mas não vai achar nunca, né? Então a pessoa fala, mas o senhor falou que tinha firma aqui e não acharam. Eu falei, não, é só falar para ele não procurar por Dom. Tem que procurar pelo meu nome. Dom é pronome de tratamento, né? É que nem o venerável mestre, né? O cara não chama venerável, ele, né? Ele tem o nome dele, então, né? Ele tem que procurar pelo meu nome, aí vai achar. Aí o pessoal realmente encontra lá. Então Dom Corleone era bispo também, então, provavelmente. Aí eu não sei, porque, olha, eu trabalho no Jardim Imperial, né? E lá também tem os dons lá, que é pessoal que mexe com outro tipo de coisa. Então, né, dom aí também pode ter uma outra interpretação, né? Dom Marcos Vinícius, foi muito bom o papo aqui, a gente gostou demais, foi bem relaxado mesmo, a gente se sentiu muito bem com o irmão. Mas é o seguinte, o irmão, como falou, é o maior casamenteiro de São Paulo e agora a galera quer saber, todo mundo quer casar agora, todo mundo quer casar. Eles querem saber como é que vai te contatar. Fala, então faz o seguinte, ó, nessa câmera aqui, sua câmera, dá o seu recado, fala as suas redes sociais, como é que encontra você, dá o seu recado, um beijo pra mamãe e pro papai, fica à vontade. Com certeza, um beijão ali pra minha mãe, Dona Celeste, meu pai Francisco, claro, a minha cachorrinha Nix, né, Nix inclusive significa noite em grego, então minha cachorrinha Nix aí também merece aí um beijão, meu irmão Lucas também, né, e claro, né, também aí um abração às lojas aí que eu acostumo também visitar. E vamos lá então, meus contatos aí nas redes sociais, né? Bom, o contato pode ser até pelo WhatsApp mesmo, tá? Então, DDD 11 99985 1934. Também o Instagram tá lá, Dom com M, tá? Não é com N não, né? Que o Dom Corleone é com N, né? Então é Dom com D-O-M, tá? M de Marcos. Então, dom.marcos.vinícius. Tem lá o meu Instagram, onde você encontra também fotos, vídeos, né, e algumas informações ali sobre casamentos também, tá bom? Então pode me encontrar sim. A gente vai colocar aqui nos comentários, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo os seus contatos para o pessoal entrar em contato, então. Perfeito, maravilha. Excelente. Maravilhosa a entrevista, muito obrigado pela presença do irmão. Agora vamos àqueles recadinhos finais, você gostou, né? Você gostou do irmão explicando o que é o casamento, né? Você entendeu bem, né, irmão? Então agora, para você mostrar que você gostou, que o Dom Marcos tocou o seu coração, você vai tocar no nosso coração com aquele like, o famoso joinha. Você vai dar um tapa no like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Também vai pegar esse vídeo e vai apertar aquele aviãozinho de papel que é para você encaminhar para um amigo, para aquele amigo que precisa ouvir essas palavras aí que o Dom Marcos colocou, as explicações muito boas a respeito dessa sinergia de maçonaria e religiosidade. Manda para os irmãos, compartilha esse vídeo para a gente ganhar relevância nas ondas da internet.
também manda para quem quer casar, isso aí. fala, olha aqui, o Dom Marcos está casando. E é bom, é um casamenteiro forte ele. Vamos tentar chegar aos 1000. Ele falou que tem 803, vamos chegar aos 1000 antes do final isso do aí. ano. Galera, e é o seguinte, para você mostrar que realmente você chegou até o final, você curtiu, Boa. ouviu até a explicação, até o exorcismo que o Dom Marcos fez, você vai mandar uma mensagem aqui nos comentários, uma mensagem bacana, com a palavra misteriosa de hoje, que é a seguinte, Voz da Consciência, qual é a palavra misteriosa de hoje? A palavra de hoje é retomada. Retomada, olha que Boa, legal. boa. Retomada. Você vai mandar um comentário com a palavra retomada e mostrar pra gente que chegou até o final. Beleza, galera? Dom Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Galera, até a próxima e a gente se vê na semana que vem. Viva, viva, viva!